Estamos de volta aqui no Master Juris, né? Eu sou André Moraes, de língua portuguesa. Estamos fazendo nosso módulo extensivo de português. Agora esse módulo é de morfologia. Comecei com estrutura de palavras, claro, com uma visão objetiva, dando alguns nomes que eu sei que causaram em vocês esses nomes um pouco de estresse. Né? Agora estamos fazendo questões de formação de palavras, fixando, não é? Nesse bloco vamos fazer questões ainda de fixação, mas depois com questões mais profundas, com uma visão mais semântica, etimológica. Eu quero que vocês aprofundem esse conhecimento. Vejam lá, questão 21, ainda de fixação, alistar, tem o radical na list, que era de origem básica, era lista, né? Então, list mais o ar final, tem o A mais o ar. Deixa eu ver se isso aqui no quadro, senão fica muito abstrato para vocês, né? Vamos lá. Então, alistar tem o A, prefixo, tem o ar final, de origem à lista e tal. E nós temos se pegasse em gramática, assim, era A, lista mais o ar. Tem o prefixo, sufixo, não existe listar. Né? Posso listar algumas coisas? Até posso, né? Mas, segundo a gramática, eu tenho ao mesmo tempo prefixo e sufixo. A liste não existe, então temos parassíntese de novo, hein? Mais umazinha, agora mudamos. Alcoômetro. Mas vocês, se assistiram alguma aula de acentuação gráfica, viram que o e, né, perderam um acento. Mas aqui em alcoômetro, deixa eu ver isso aqui no quadro. Por que aparece o acento ainda, alcoômetro? Qual é a justificativa? Porque uma regra é mais importante do que outra. Mesmo dobrando, o que nós temos é uma palavra proparoxítona e todas são acentuadas. Então, segundo Volpe, alcoômetro é acentuado. Então, alcoômetro tem o álcool, né, na origem, e metro, então temos aqui árabe. Interessante que o al, segundo o Saccone, é de origem de origem árabe. Alface, olha o al aí, não é? Então esse al seria um artigo definido lá do árabe. Palavras que têm al são de origem árabe. E metro, que é grego. Então temos árabe e grego misturando as duas origens. Temos hibridismo, mais uma vez, resposta número 22. Quintessência. Quintessência, temos duas ideias aqui, quinta e essência. Quinta, essência, como se fosse uma coisa refinadíssima, depuradíssima. Quinta mais essência, juntando as duas, eu perdi o A, juntei, formei uma palavra, a tônica recai na segunda, isso é aglutinação, então é composição por aglutinação, era quinta mais essência, juntando quintessência e aglutinação. Submarino. Vejam que o radical é mar, sub é prefixo e o ino também agora é sufixo. Submar não existe marino. Então, ao mesmo tempo, prefixo e sufixo para síntese. Agora uma questão mais sofisticada. As primeiras vítimas dos autoritários costumam ser os livros. Nesse contexto, o vocábulo em destaque muda de classe e passa a designar como substantivo as pessoas que são autoritárias, né? Então vejam só, então, segundo a banca mudou a classe, isso já é o que? Derivação imprópria. Então trata-se da chamada derivação imprópria, que também se observa em. Então a questão é, em que opção há derivação imprópria? Lembra que muda de classe ou de subclasse. Aguardamos sua visita para apresentar-nos as fotos. O que me interessa é fotos, né? Foto vem de fotografia, então é abreviação, não derivação imprópria. Lembram? Cine, de cinema, cinematógrafo, né? Flá, de Flamengo, pneu, aquele papo todo. Comentamos esses acontecimentos durante o jantar. Quer aparecer? Jantar na origem é verbo, jantar. Mas se você usou o jantar, substantivou um verbo.
é um verbo substantivado que mudou de classe. A resposta é essa, então. Não tenho, né, problemas quanto a isso. Mas vamos ver aqui a letra C. Por que não é a resposta a letra C? Muitos se surpreendem com o ataque. Pensem só, ataque e atacar. Atacar, verbo, ataque é o substantivo. Mas não é um objeto, não é uma coisa. Na verdade, atacar deu origem a ataque. Seria derivação regressiva ou deverbal. Letra D. Para o escritor, a língua é a pátria. Sim, procurando isso no dicionário, pátria é primitiva, né? Então não é um caso de derivação aqui. Mudamos, então mandamos a questão 25, resposta letra B. Balir. Em balir, que seria o som produzido por uma ovelha ou por um cordeiro, há prefixação, sufixação, aglutinação, onomatopeia ou justaposição. Essa tentativa de imitação de sons, vocês já sabem, isso é onomatopeia. Resposta letra D. Descampado. Eu tenho camp, que seria o radical, aqui ó, no quadro. Descampado. Então, radical camp. Isso também massificamos bastante aqui, né? Então, se eu tiro ali o prefixo e o sufixo, não há palavra. Então, aqui prefixo não há, também não há. De novo, para síntese, derivação para a sintética. Resposta letra A. Ataque, já vimos lá naquele caso. Ataque é derivação regressiva, vem de atacar. Perdeu elementos. Regressiva. Avizinhar. Em avizinhar, o prefixo possui valor de. Agora sim, semântica. Temos lá afastamento. B. Temos separação. O avizinhar é ficar mais próximo, né? C. Privação. Resposta letra D. Aproximação. Então, avizinhar é ficar mais próximo. E na letra E eu tenho duplicidade. Não, resposta letra D de dado. 30. As palavras, isso aqui é interessante essa questão, multicultural e pluriétnico são formadas com elementos de composição multi e pluri que possuem o mesmo valor semântico. Então a ideia de, né, quantidade, vários, muitos. Também se verifica esse fato nas palavras, ou seja, eu quero a mesma ideia, o mesmo valor semântico. Percorrer. Bem carioca, né? Per aqui pode ser movimento através, né? Ou em volta de. E diáspora, dia. Esse elemento aqui, dia. Se você pensar em diáspora dos judeus, né? Do povo judeu e também dos negros, é esse movimento através de, né? Movimento pelo mundo. Ou seja, percorrer é através, movimento através. E o dia é através ou através de. A resposta é a. Por que não podem ser as demais? Vejam lá. 30, letra A. Na B eu tenho eufonia e emigração. Eu no grego é bom, então a eufonia é o que soa bem. É um bom som, certo? E se você pensar, por exemplo, em está na hora da onça beber água ou de a onça beber água. O certo é de a onça beber água, porque a onça é o sujeito, não posso ter preposição aglutinada a nenhum elemento do sujeito. Então está na hora de a onça beber água para o Bechara não soa tão bem quanto na hora da onça beber água. Então, por uma questão de eufonia, é que as pessoas usam da onça beber água e não de a onça beber água. Isso é eufonia. Eu é bom, agradável. Depois eu tenho emigração. Vejam lá. Emigração, ex é movimento para fora. Então, imigrar, movimento para dentro. Emigrar é movimento para fora. Eu quero a mesma ideia, por isso que não foi a resposta. Endoscopia. Endo também é dentro, movimento para dentro. E progresso. Pro é movimento para frente, não possuem a mesma ideia. Dissidente, o dissidente, se eu penso em dissidente, eu penso em separação. O di é separação. E o prólogo, por exemplo, num livro, o prólogo significa
um discurso anterior, o que vem antes do livro lá, seria a anterioridade. Não possuem a mesma ideia. Questão linda, hein? Questão letra A é a resposta. Em qual opção há prefixo sem valor de negação? Declínio, o D é do latim, significa movimento para baixo, né? Separação. Eu quero em que sem ideia de negação. Isso. Então aqui não é resposta, né? Então aqui não, a resposta é A, porque o declínio é para baixo, separação. Vamos comparar com a B. Desarmonia. Sem harmonia, então é negação. C. Indelével, que não se pode delere. Lá no latim, né, deu até origem depois no inglês a delete, né, delete, to delete, sei lá qual a pronúncia correta, era delere no latim. Então, indelével, que não se pode deletar, né, apagar. E na letra D eu tenho isso. Ininteligível. Não, o in inicial aí é não inteligível, que não se pode entender. Resposta letra A, declínio é movimento para baixo ou separação. Não tem ideia de negação. 32, questão linda também. Agora, ele emerge em nós na forma de consciência reflexa e de amorização. Que palavra é essa? A palavra destacada é a criação do autor. Então vejam, estava num texto isso. É, porém, neologismo, uma palavra criada de fácil compreensão, né? Pois ao radical, né, tem a ideia de amor aqui, significação amplamente conhecido, acrescentaram-se dois sufixos bem usuais. Quanto ao significado dos elementos mórficos em destaque, há incorreção em... Vejam só, a banca pega um neologismo, mas depois dá outras palavras que nada a ver com o que tirou do texto. Esse é o meu objetivo com vocês, que vocês vejam, na verdade, o descaminho, né? Não é ficar lendo a questão toda ali com atenção total. Não, se eu vou direto aqui para as opções, é a questão. Quanto ao significado dos elementos mórficos em destaque, há incorreção em... A questão era isso. A parte inicial só para dizer que contextualizou a questão, né? Para nós perdermos tempo. Cuidado. Vejam o que estão pedindo lá embaixo. Quero voltar? Eu quero a incorreta. Antropogênese. Está aqui em negrito é gênese. Diz que é geração, formação. Não é isso? O Gênesis, livro de Gênesis, livro do início. Certíssimo. Eu quero a incorreção. Cosmólogo. Diz que logo é o que conduz ou comanda. Lá de cosmólogo, logo tem a ver com estudo, né? E a resposta é a letra B. Em auto-organização, auto próprio, de si mesmo, certíssimo. Eletromagnética tem a ver com relativa à eletricidade, certíssimo. Então a resposta é a letra B, logo não tem a ver com o que conduz ou comanda, mas sim com o estudo, né? Cosmologia, por exemplo, estudo, né, do cosmos. 33, na formação das palavras, usou-se prefixo com valor de negação em. Agora eu quero saber em que opção há negação. Ingerir. Negação? Não. Ingerir é introdução, movimento para dentro. Enterrar também, movimento para dentro, né? Idem aí. Infixo. Você ouviu falar lá em prefixo, sufixo, mas as consoantes de ligação e as vogais de ligação são os infixos. Ficam na posição intermediária, lá no meio da palavra. Então, aqui são os infixos. Então, in aí não é negação, é posição intermediária. Insolar, eu quero negação e eu tenho imberbe. Insolar é movimento para fora. Por quê? Significa expor aos raios de sol. Resposta letra E. Imberbe, eu sou imberbe, né? Tenho pouca barba, então in sem barba. O in tem valor de negação. Resposta letra E. Vamos lá, pouquinho mais. Aguentem aí, até 40. 34. Na formação, não li errado. Uma das opções abaixo possui uma palavra cujo radical remete à cor azul. Meu Deus, vamos ver aqui então. Assinale-a. Epiderme. Então, epiderme, vejam aqui por favor. Epiderme, epi,
significa a ideia de superioridade, né? Em posição superior. Por exemplo, o epitáfio, né? São as inscrições que estão acima do túmulo. O que é epilinguística? Epilinguística é a reflexão que você faz sobre a língua. Quando eu falo alguma coisa que não é gramaticalmente adequada, já acende aqui uma luz, né? Então, os meninos, aí você reflete sobre a língua, são epi, reflexão sobre a língua, epi sobre movimento, posição superior, e você corrige, os meninos. Isso é epilinguística, basicamente. E aqui eu tenho epiderme. Então, epi sobre e a derme seria derme, né? Ou dermato, pele. Então, não é a ideia. Eu quero saber que remete à cor azul. B. Cinética tem a ver lá com cinese, que é movimento, tem a parte da mecânica que estuda os movimentos, segundo o Sacconi. Então, cinética não tem a ver com azul, mas sim com movimento. Clorofila, cloro, é verde, esverdeado, é a substância que dá cor verde às folhas. Ficamos entre D e E. Cianose, ciano, não é? E temos disfasia. Dis é afastamento, fazia é fala. Disfasia, afastamento da fala, dificuldade para falar. Resposta é cianose, ciano, remete a azul. É coloração azul da pele, resultante de oxigenação insuficiente no sangue. Meu Deus, como é que eu vou saber isso, meu Deus? Lendo, mancebos. Lendo e fazendo questões. Um dia vocês vão lembrar assim, aquele cara falou, caiu isso na minha prova. A minha cunhada, por exemplo, uma delas, né, fez uma prova, ela é da área de saúde e caiu, foi dislalia. Também tem essa origem, né? Diz afastamento, lalia, língua. Disfazia aqui, fazia fala. E pela origem dos vocábulos, né, dos elementos, dos morfemas, ela foi matando a questão. Mais umazinha. 35 e até 40, aguentem aí. Até 40, em assassinato de uma mulher pelo marido. Que papo é esse? Temos especificamente a definição de um homicídio, parricídio, fratricídio, meu Deus, mariticídio ou uxoricídio. Volta pra cá, já ouviu essa parada? Você já ouviu o homicídio? Tranquilo, né? Aí você vai usando aqui, vai eliminando, né, o homicídio, assassinato de uma pessoa. Mas a questão pede o quê? Temos especificamente assassinato de uma mulher pelo marido, o marido matando a mulher. Certo? Então, homicídio, guarda aí essa informação, porque pode ser marido matando a mulher matando o marido, então não é especificamente. Compara com a B. Na B eu tenho parricídio. Parricídio remete a quê? Remete aos pais. Então é quando alguém, normalmente um filho, mata os pais, ou segundo Aulete também, avô, avó, isso é parricídio. Não é a resposta. Entre A e B, melhor é homicídio. Compara A com a C agora. A C é o quê? Fratricídio. Aí fica fácil, né? Fraterno, fraternal, tem a ver com irmão. Então, irmão matando irmão. Caim matando Abel, um fratricídio. Não é aqui, por enquanto homicídio é melhor. Mariticídio e uxoricídio. Vamos lá, olha para mim. Mariticídio, parece que é o marido matando, não, mas é o marido sendo morto. Quando a mulher mata o marido, ela cometeu um mariticídio, porque no latim era maritus, marido. Sobrou o quê? Uxoricídio, que papo doido. Uxor, lá no latim, era mulher, esposa, era esposa, né? Então, quando o marido mata a mulher, isso é um uxoricídio, ele é um uxoricida. Cultura geral, resposta 35, letra E. 36. Em cardíaco, há um radical que remete ao coração. Tranquilo, né? Origem grega, cardio, aquele exercício que nós fazemos na academia, né? Cardio. Olha o grego ali falando alto. Isso também ocorre em, ou seja, eu quero saber em que opção há uma relação com o coração. Androfobia. Uma pessoa que é andrógena tem dois aspectos ali, né? Então, andro remete a homem, ao masculino, e gino remete ao feminino. Então, aquela pessoa assim,
você não sabe se é homem, se é mulher, né? Sem aparência, né? A, a, a androgenia acontece quando eu tenho isso. Andro, o masculino e o feminino ao mesmo tempo ali. Androgenia. Não, eu quero saber se tem relação com o coração, não é a resposta. Mas eu não expliquei, né? O que é androfobia, então? Então seria a fobia, a repulsa ao masculino, ao homem. Isso é androfobia. O horror, né, a homens, ou ao sexo masculino. Então, lá, letra B. Meu Deus, que é isso? Antomania. Tive que pesquisar, cara. Antemo tem a ver com flor, mancebos. Então, antomania é paixão pelas flores. Os caras estão inventando, né? Então, antomania, anto é flor, mania, então é paixão por flores. Quero saber aqui, coração, não é? Então, entre C e D. Temos duas aqui, decorar e estomatite. A resposta, quero aparecer, é decorar. Quando você abre uma gramática, aparece lá, saber de cor, isso remete agora ao latim, né? Que é cordis, que é o coração. Porque pensavam os antigos, já falei isso aqui no Master Juris, pensavam os antigos que nós guardávamos as informações no coração. Então, decorar é guardar no coração. Uma outra relação também com cordial, um amigo de quê? Do coração. Portanto, decorar, decor, cordial, pertencem à mesma família de palavras, que tem origem no coração. A resposta é decorar. Por que não é estomatite? Estômato tem origem a boca. Isso aí eu me lembro muito bem porque as minhas filhas, as duas tiveram estomatite. Chupavam o dedo na barriga da mãe e nasceram com essa mania. Então, com a mão suja, mão na boca, e a parte final aqui, né? Ite é inflamação. Então, estomatite, dermatite, conjuntivite, então ite é inflamação. Então, é inflamação na boca. Se você pensou em estômago, deu mole, porque no estômago é gastrite. Certo? Resposta letra C, decorar. Chegando ao final. Experiência pela qual uma pessoa se identifica com outra, tendendo a compreender o que ela pensa e a sentir o que ela sente, ainda que nenhum dos dois o expressem de modo explícito ou objetivo, que é Caldas Aulete definindo. A definição acima remete ao vocábulo, vamos ver então aqui a semântica e morfologia, ao vocábulo simpatia. Não é a resposta. Muitos marcaram isso nessa questão aqui, mas não é a resposta, porque simpatia, o pato tem a ver com doença ou sentimento. Então, a simpatia é a afinidade que une duas ou mais pessoas. Então, a simpatia é isso, você gostar de alguém. Tem ali uma... mas você falou que é a experiência pela qual uma pessoa se identifica com outra. Uma identificação tendendo a compreender o que ela pensa e a sentir o que ela sente. Então é se colocar no lugar de outro. Isso que é uma prova da banca Sejran Rio, essa definição também aqui, uma prova do Detran da Sejran Rio, foi organizadora da Sejran Rio, prova de advogado. E falando do seguinte, não era simpatia, é apatia? Vamos ver então o que é apatia. Lá na letra B, apatia, o A é negação. Vocês viram que pato é sentimento, então a apatia é a ausência de sentimento. Você fica ali paradão, aquela cara, né? Neuropatia. Neuro tem a ver com os nervos, patia, doença. Então, doença dos nervos. Sobrou empatia. Portanto, mancebos, se eu me coloco no lugar de outrem, eu tenho para essa pessoa empatia. O texto que caiu nessa prova da banca Sejran Rio era a vida dos outros. Era sobre o seguinte, eu estou no restaurante, as pessoas querem, ao mesmo tempo que estão comendo, não comida daquilo, resolver seus problemas. Então você está comendo, as pessoas falando ao lado, e você começa a ouvir tudo. E o que a pessoa dizia lá no texto? Que vivia a vida dos outros, ou seja, se colocava no lugar dos outros, porque ouvia pessoas falando de coisas tristes, de coisas alegres, não sei o quê, ia vivendo, então, empaticamente. Certo? A resposta é a letra D de dado. Chegando ao finalzinho, 38, o vocábulo arvoredo é formado por... Então tem o arvor, né, que é o radical, edo, que é o sufixo, molezinha, derivação
sufixal é a resposta. A árvore aqui é o árvore, né? O radical, então é sufixal. 39 e 40 são duas questões com a cara da banca CESP-NB. A 39 da banca CESP-NB, a 40 eu fiz no mesmo padrão. CESP-NB, Banco da Amazônia S.A. As palavras, isso aqui foi linda, já fiz essa questão aqui também. Intransferível, inquestionadamente e indivíduos. Então, pensem só. Intransferível, inquestionadamente e indivíduos possuem em sua estrutura elementos que indicam negação. A maioria diz que este item está errado. Já falei, então assim, o item está certo. Não está certo. André, como? Intransferível, tranquilo. Não transferível. Inquestionadamente, sem questionar, negação. Não posso questionar. Mas indivíduos, no plural, ideia de negação, vendo isso num dicionário, então indivíduo, no singular, é não dividual, não divisível. Portanto, você, meu irmão, você e minha irmã, vocês são seres únicos, indivisíveis, um ser completo, todo, total. A resposta, então, da 39 está certíssima. Banco da Amazônia S.A., CESP-NB, após recursos, a banca manteve o gabarito. E a última, essa é minha. As palavras asterisco, estelar, estelífero remetem à palavra estrela. Vamos lá então, passo a passo. Aqui peguei no professor Sacconi, na gramática do Sacconi. Asterisco, as pessoas falam asterístico. Já falei também, já falei asterístico. Mas não, a origem é em... lá, ó, astro. Então, aquele que nós usamos assim, né, o asterisco, é uma pequena estrela, uma estrelinha. Não é uma estrelinha? Que coisa fofa aqui, ó, estrelinha. Então não é asterístico, asterisco é uma estrelinha. Então asterisco, quase que eu falei, asterisco tem a ver com estrela? Tem a ver. Vamos ver a outra. Astronomia. A astronomia é a segunda, tem a ver com o estudo das estrelas, né? Então, astro, no início, então, aster é grego. Então, aqui tem a ver com estrela, então essa é mais fácil, tem a ver com os astros, ou seja, com as estrelas. Depois, estelar. Essa aqui já remete ao latim stella. Estelar tem a ver com estrela também, mas é latim agora, relativo à estrela. E sobrou estelíferos. Pô, se estelar tem a ver com estela, que tem a ver com estrela, estelífero é o mesmo que estrelado. Mancebos, o item 40 está correto, certíssimo, são todas elas remetem à estrela. No início, origem grega, depois de origem latina. Fechamos, ufa, mais uma parte desse agora nosso módulo de morfologia. Na próxima aula eu falo com vocês sobre classes de palavras, respirando. Vamos falar de substantivo, basicão, os seus escravos. Isso é uma base para concordância nominal depois. Vamos ver que substantivo tem como escravos adjetivo, expressões adjetivas, pronome, numeral e o artigo, ok? Abraços, mancebos. Até o próximo vídeo aqui no Master Juris. Eu sou André Moraes. Não esqueçam. Grande abraço. Tchau, tchau.